o Novell, até mesmo a poderosa IBM, todos deixados de joelhos. Gates agora era um dos homens mais ricos e influentes na face da Terra, e ele sabia disso. Certa noite, em um jantar, ele e alguns amigos discutiam a eleição de Bill Clinton à presidência, e Bill Gates soltou essa: "Eu tenho tanto poder quanto o presidente tem." A mulher dele o chutou embaixo da mesa ao ouvir isso. Mas a verdade é que ele podia ter razão. Para muitos, o poder de Gates era sedutor, irresistível. Se você era um engenheiro de software jovem e faminto como Thomas Werdon, ou Harvey Partovi, ou um executivo experiente como Sam Jadala, a Microsoft era o lugar para se estar. Um lugar onde não importava se você era bonito ou atlético. Um lugar onde a inteligência, medida pela habilidade de criar programas fantásticos, era a única coisa que importava. Em outras palavras, o nirvana dos nerds. No início dos anos 90, o campus da Microsoft abrigava uma cultura muito dinâmica. Havia muitas das pessoas mais inteligentes em ciência da computação de todas as idades. Mas, no geral, era uma empresa surpreendentemente jovem. A idade média na empresa era 26, 27. A Microsoft não era a maior empresa de software do mundo, mas de um jeito estranho era a mais badalada e estava claro. Simplesmente você sentia uma coisa ao passar pela porta. Era um tipo de arrogância que acompanhava todo mundo que trabalhava na Microsoft. Não eram só os engenheiros. Entrei no Microsoft em 1987 e era um grupo de pessoas que queria vencer. Era um grupo de pessoas muito agressivas com toda a concorrência que havia. O comportamento da Microsoft era mesmo radical, mas a sua inspiração não era tanto a arrogância, mas sim o medo e a insegurança. Gates sabia que a qualquer momento algum iniciante qualquer numa garagem em algum lugar poderia surgir e derrubar a Microsoft do mesmo jeito que eles fizeram com outros. E junto com seu primeiro-tenente, Steve Ballmer, ele estava determinado a impedir que isso acontecesse. Diferentemente de Gates, que havia largado a faculdade, Ballmer tinha se formado em administração. Enquanto Gates era o superego da Microsoft, magricela e cerebral, Ballmer era o Ed feroz, corpulento e emotivo. Não era nada comparado ao próprio Gates, o mais inteligente de todas as pessoas inteligentes da Microsoft. Um crânio que não aceitava bem nenhum revés, se é que ele sofria algum. Isso é ridículo. Mas eu não isso vou é usar essa necessário. coisa. Não. Alguém está confuso. Alguém não está pensando. Quer dizer, nunca mesmo. Vocês nunca entenderam o princípio da coisa. Todas as vezes que me encontrei com Gates, houve apenas um elemento consistente. O momento em que ele dizia que alguma coisa que eu disse tinha sido a coisa mais estúpida que ele já tinha ouvido. E eu nem trabalhava para o cara. Mas Thomas Werdon, sim. E ele se lembra de seu primeiro encontro com Gates como uma das experiências mais irritantes de sua vida. Ele não é conhecido por distribuir elogios. Ele só dizia tipo... É bom, tá bom. Provavelmente vamos ter que fazer mais do que isso. E esse era o máximo de feedback que a gente recebia. E não era desinteresse por parte dele. Eu acho que o que aprendi na época é que não ser detonado por ele já era uma grande vitória. Se ele não tivesse te chamado de idiota umas 19 vezes, então a sua reunião com Bill tinha sido boa. Com os protegidos da Microsoft sob seu domínio, bilhões de dólares em sua conta bancária e o lançamento do Windows 95 já visível no horizonte, o Bill Gates de 93 estava para se tornar o imperador mundial da alta tecnologia. Contudo, menos de 2 anos depois, Gates seria forçado a fazer um dos retornos mais acentuados da história corporativa, porque Clark e Andreessen e sua equipe estavam para entrar em cena e jogar um obstáculo enorme em seu caminho. Algumas partes do mundo sempre foram ímãs para certos tipos de pessoas. Los Angeles atrai atores, Las Vegas atrai jogadores e Paris atrai artistas. Esta faixa de 50 quilômetros entre São Francisco e São José sempre foi um ímã para, digamos, aqueles com inclinação para a tecnologia. No verão de 1994, este lugar havia se tornado o lar de Jim Clark e seu jovem bando renegado de pioneiros do navegador. Nos meses seguintes, eles lançariam a empresa de software que teria o crescimento mais rápido que o mundo já havia visto, a Netscape Communications. Sob o olhar vigilante de Clark, o pessoal da Netscape defendia a causa de ampliar o alcance da ainda embrionária web e talvez conseguir enriquecer nesse processo. Mas antes, eles tinham de enfrentar um caso grave de choque cultural. Eu nunca tinha estado na Califórnia antes. E quando cheguei aqui foi tipo, como é que ninguém nunca me falou desse lugar antes? Isto é a Meca. Aqui é um tipo de Disneylândia dos geeks deste país. E também foi uma estratégia brilhante pegar um monte de caras, tirá-los de sua zona de conforto e jogá-los dentro de uma nova empresa, porque não fazíamos mais nada além de trabalhar.
O plano era simples. Em Illinois, a gangue tinha criado o primeiro navegador gráfico da web, o Mosaic. Agora eles trabalhariam como doidos para montar um novo navegador com base nele e transformar a internet no futuro do comércio e da comunicação. Era só mais um dia comum de trabalho, certo? Eu acho que a missão, segundo foi comunicado a mim e ao resto do grupo, era tomar o mundo o mais rápido possível. Sabe, nada gigantesco, nada grandioso. Era só ir até lá e fazer um software tão atraente, tão legal, que você teria de ser um idiota para não querê-lo. Mas todos na Netscape sabiam que o tempo era crítico. A cada dia que passava, a web se tornava mais popular. O receio era que outra empresa mais poderosa visse o seu potencial e lançasse um navegador antes que a Netscape tivesse essa chance. Trabalhava em ciclos de 36 horas, então eu trabalhava umas 24 horas e dormia umas 12 horas. E praticamente só comia balas e tomava soda limonada. Depois que começamos, predominou um grande senso de urgência. Porque todos nós sabíamos que não seria difícil. E eles tinham razão em se preocupar porque em Seattle, apesar de Bill Gates ainda ter as suas dúvidas sobre a web, alguns funcionários já sabiam da Netscape. Thomas Reardon, em certo momento, contatou a jovem empresa para farejar informações e descobriu que, apesar de seus temores, a Netscape em público emitia outra vibração, a de suprema arrogância. Sabíamos da existência deles à distância, então eu telefonei, falei com o executivo de lá e, basicamente, o cara me mandou plantar batata. Eu pensei, nossa, os outros para quem eu ligava reagiam tipo, a Microsoft está ligando. A Netscape, 15 minutos depois, me mandou, não estamos interessados. E não se limitou a isso não, porque depois veio um nem pense em ligar de novo. E quando você trabalha na Microsoft, você acaba ficando acostumado a ser o senhor da indústria e todo mundo acaba venerando você em algum momento. E nada. Ficou claro que culturalmente a Netscape já percebia a Microsoft como aqueles a combater. No dia 13 de outubro de 1994, após meses de programação febril, o novo navegador da web da Netscape, o Navigator, finalmente chegou às ruas. A partir desse momento, o conflito era inevitável e a Netscape no papel de Davi e a Microsoft como o pujante Golias. Você pode não achar que Davi teria muita chance nessa luta, mas desde que foi lançado o Navigator, o navegador da Netscape fez sucesso instantâneo. Na noite do lançamento, ocupamos uma das salas de conferência, montamos um computador para acompanhar os downloads e criamos um efeito sonoro, um tiro de canhão, cada vez que alguém baixasse o software. E depois de um tempo parecia uma guerra, porque não paravam, os tiros de canhão eram contínuos. Em pouco tempo a web se espalharia como fogo de palha por todo o globo. A era da internet havia começado e não tinha nada a ver com a Microsoft. Não se tinha visto nada parecido na história do software. Em 30 dias... 90% das pessoas que estavam na web mudaram do Mosaic para o Navigator. E isso não acontece nessa área, nunca, nunca, nunca. Num dado momento, a Netscape teve 1 milhão de downloads. E então nós pensamos, o que é que está havendo? 1 milhão de downloads? Esse é um número considerável, mas a verdade é que as preocupações da Microsoft com a Netscape não se limitavam a um mero navegador. E entender o motivo requer só um pouquinho de conhecimento técnico. No ramo da informática, as empresas que têm o maior poder controlam o que é conhecido como plataforma de software. É o software sobre o qual os outros programas rodam. Com seu quase total monopólio com o sistema operacional Windows, a Microsoft controlava essa plataforma. E sobre ela aconteceu toda a ascensão e queda no ramo da informática. Durante muitos anos era impossível imaginar que qualquer um pudesse desafiar a sua supremacia. Mas então os muitos rivais de Bill Gates no Vale do Silício começaram a imaginar um futuro diferente, no qual o navegador poderia ser uma plataforma alternativa, onde você poderia satisfazer todas as suas necessidades online, e assim nivelando a concorrência na indústria e transformando o Windows, o software mais rentável na história do homem, totalmente irrelevante. De repente nos demos conta disso. Uau, a blindagem tem um ponto fraco. Existe um jeito de alguém derrotar a hegemonia do Windows. E existem outros programas que podem se popularizar e, de repente, nós podemos perder a nossa posição de liderança. O sucesso repentino da Netscape não passou despercebido para a Microsoft. De repente, Bill Gates entendeu não só a importância da web, como também a escala de sua própria estratégia e a necessidade de ratificá-la imediatamente. Certa vez, tarde da noite, Gates sentou-se ao seu computador e redigiu um memorando de convocação intitulado A Onda de Maré da Internet. Ele declarou que a web era o desenvolvimento mais importante na computação desde o PC e ele se referiu à Netscape como uma nova concorrente nascida na internet, uma concorrente da Microsoft que deveria ser equiparada e derrotada. E isso significava destruí-la.
E houve uma guinada na rota. Todo mundo, agora mesmo. Não na semana que vem, nem no mês que vem, mas a partir de amanhã. Deem um jeito de fazer mudanças. Bom,